Oi, turma! Hoje estou aqui para explicar para vocês a nossa atividade. Então, acompanhem junto comigo. A primeira coisa que vocês vão fazer na atividade de hoje é ler esse textinho aí que eu trouxe para vocês, que fala sobre o que é o coronavírus, como que surgiu, o que é o coronavírus, né? Explicando que é uma família de vírus. Então, vocês vão ler sobre o que é o coronavírus, chamado Covid-19. Logo abaixo aí na metade, né, vocês veem que tem um subtítulo que traz a seguinte questão: o que você precisa saber e fazer? Como prevenir o contágio? Então tem algumas instruções aí. Vocês vão ler esse textinho com bastante atenção e logo em seguida começar a responder. Na letra A, o texto acima serve para... Então, olha lá embaixo. Esse texto serve para quê, gente? Serve para informar e orientar? Serve para orientar e divertir? Ou serve para divertir e alertar? Esse texto serve para duas coisas, né? Para que será? Então vocês vão ler, vão pensar direitinho de acordo com o texto que vocês viram, vão colocar aí a utilidade dele. Para que serve esse texto? Para que ele foi escrito? Na letra B, onde esse texto pode ser encontrado? Que lugar que eu posso encontrar esse texto aí? Se vocês prestarem bastante atenção no texto aí em cima, vocês vão ver que tem a fonte dele está descrita bem aqui nesse pedacinho de baixo, que é nesse retângulo logo abaixo do texto. Esse textinho, essa fonte, né? Nós sabemos que logo abaixo de um texto, geralmente no livro de português, vocês veem o nome do autor daquele texto, ou então o lugar onde ele foi publicado. Então, nesse textinho também tem isso, a fonte dele, a fonte de pesquisa, onde foi encontrado esse texto, onde eu posso encontrar. Então, nós vemos que temos aí assim, o https://webcache.google-user-content.com/search interrogação, que vemos que tem um link aí, né? Então, onde que ele pode ser encontrado? Em jornais e revistas? A opção ali da letra B, ó. Em jornais e revistas? Em sites da internet? Em livros? Qual é a melhor opção aí para essa pergunta? Na letra C, é uma questão mais pessoal que vocês irão responder. Em relação às recomendações expostas acima no textinho que vocês leram, nessa parte aqui, ó, das recomendações, estão vendo? Então, em relação a essas recomendações expostas aí no nosso texto, a respeito dos cuidados que devemos ter, você acha que as pessoas estão fazendo o necessário para evitar o contágio? E quanto a você? Quais são as precauções que tem tomado em casa e ao sair? Vocês vão relatar aí uma resposta pessoal de vocês. Quais são os cuidados que vocês estão tomando em casa e quais são os cuidados que vocês estão tendo quando vão à rua, quando precisam sair para fazer alguma coisa, tá? Eu quero a resposta bem completa nessa parte, prestando atenção para o uso da letra maiúscula, tá, gente? Início de frase com letra maiúscula. Eu observei muitos alunos, até mesmo naquele formulário online que vocês responderam, os alunos, vocês estão escrevendo até mesmo o nome de vocês com letra minúscula. Então, gente, muita atenção. Início de frase, letra maiúscula. Nomes próprios, substantivos próprios, letra maiúscula. Após o ponto final, letra maiúscula. E, por falar em ponto final, vocês também andam esquecendo de usar a pontuação, hein? Então, eu quero ver no texto. Eu sei que isso aí não tem nada a ver com pontuação, não é uma atividade de pontuação. Mas eu estou observando isso porque nós usamos a nossa vida inteira. Então, eu quero ver as vírgulas sendo usadas corretamente, tá? Ponto final, quando você finalizar uma ideia. A vírgula indica uma pequena pausa, né, na nossa fala. O ponto final, se for fazer uma pergunta, né, uma interrogação. Então, fiquem atentos à pontuação, ok? Então, vamos para a segunda parte, a segunda folhinha, tá? Vocês podem imprimir ou copiar, tá bom, gente? Eu prefiro que copie no caderno. Se for copiar, não precisa escrever esse texto todo, não, tá? Se quiser, é ótimo que treine a escrita, a caligrafia de vocês. Eu acho muito bom. Mas se vocês acharem o texto muito grande, tudo bem. Se estivesse em sala de aula com vocês, eu pediria para vocês copiar.
Porque vocês estão no 5º ano se preparando para o 6º e vocês ainda vão escrever muito nessa vida de vocês. Então, a minha recomendação, a recomendação da professora é: escrevam o texto no caderno, ok, gente? Não esqueçam de fazer este cabeçalho aqui no caderno de vocês, porque ele mantém a organização do nosso caderno, tá? Então, quero ver o caderno de vocês organizado, sempre em dia, tá bom? Vamos para a segunda parte da nossa atividade. Bom, aqui na nossa segunda parte da atividade, nós temos no número 2, pesquise no dicionário o significado da palavra microscopia. Microscopia é uma palavrinha que aparece lá no texto. Quando vocês lerem, se você já leu, né? Não sei, às vezes tem gente que lê primeiro e depois assiste a explicação ou ouve a explicação. Mas tem gente que ouve a explicação primeiro e depois lê. Bom, quem vai ler ou quem já leu, vai observar que tem a palavra microscopia durante o texto. Então, no número 2, pede que vocês pesquisem no dicionário o significado da palavra microscopia. Quem tem o dicionário em casa, aquele de papel convencional mesmo, eu prefiro que use este, tá? Quem não tem problema. Pode pesquisar no dicionário online. Vocês coloquem aí no Google, né, dicionário online e a palavra, ou colocam o significado da palavra microscopia e vai abrir no dicionário online. E aí vocês vão escrever o dicionário, o significado que vocês encontrarem, tá? Geralmente no dicionário aparece mais de um significado para as palavras. Vocês podem escrever os 2 significados que encontrarem. O primeiro geralmente tem um númerozinho 1 na frente, depois o número 2 para indicar o próximo significado, tá bom? Então vocês coloquem do jeitinho que vocês encontrarem aí no espaço do número 2, o significado da palavra microscopia. No número 3, aqui embaixo, pede para que vocês retirem do texto 2 palavras. 2 palavras o quê, professora? Bom, na letra A, eu quero 2 palavras monossílabas. O que são palavras monossílabas? Eu tenho certeza que vocês já sabem. Porque essa atividade é uma atividade de revisão do que vocês já viram. Para que vocês não esqueçam, para que vocês relembrem alguns conceitos, ok? Então, monossílabas são palavras que apresentam apenas uma sílaba, que quando eu separo, aparece somente uma sílaba. Então, vocês vão colocar aí para mim 2 palavrinhas que sejam monossílabas. Por exemplo, tá? Vou falar uma palavra aqui só de exemplo. Não tem no texto, tá? Vou falar um exemplo aqui. Pé. Pé é uma palavra de uma sílaba só. Não tem como eu separar. Na hora que eu faço o dever assim, separa as sílabas. E aí, pé não fica P, tracinho E. Não, é uma sílaba só. Pé. Pá, a mesma coisa. Mão. Então, eu quero que vocês coloquem, pesquisem no texto e escrevam aí, tá bom? Quem escreveu o texto pode até sinalizar lá no texto, pode pintar a palavrinha que encontrou, que é monossílaba, tá legal? Na letra B, palavras dissílabas. Dissílabas são palavras com 2 sílabas. Então, eu quero 2 palavras com 2 sílabas que estejam no texto. Na letra C, 2 palavras trissílabas, ou seja, palavras que têm 3 sílabas. E na letra D, 2 palavrinhas polissílabas. Polissílabas são palavras que têm 4 ou mais sílabas. Então, vocês vão pesquisar no texto, tá bom? No número 4 agora, gente. Deixa eu acompanhar até aqui na minha folhinha. Número 4. Copie do texto 5 palavras com encontros vocálicos e circule-os. Vocês vão circular eles aqui mesmo, no espacinho do número 4, tá? Então, o que seriam encontros vocálicos? Também para relembrar o que vocês aprenderam no ano passado. Encontros vocálicos são encontros de 2 vogais numa palavra. Nós, mais para frente, nas próximas semanas, vamos estudar um pouquinho mais a fundo sobre os encontros vocálicos. Hoje, eu só quero que vocês identifiquem esses encontros vocálicos na palavra. Mais para frente, nós vamos começar a classificar. Por quê? Quando eu separo a sílaba no encontro vocálico, ele pode ser ditongo
hiato, tritongo. Então, vai depender, né, de como vai ficar essa palavrinha na separação. Hoje, na nossa atividade, eu só quero que vocês identifiquem uma palavrinha que tenha 2 ou 3 ou mais vogais juntas numa mesma palavra, tá? Independente da separação de sílabas. Não é para separar a sílaba, é só para encontrar a palavra que tenha encontro vocálico, ou seja, encontro de vogais. Então, por exemplo, vou falar uma palavrinha com um encontro vocálico, tá? A palavra moeda, não tem no texto, mas moeda, a gente vê que o O e o E estão juntinhos ali na palavra, né? Moeda. Quando eu separo a sílaba, elas se separam. Moeda, separou. Mas há um encontro vocálico na palavra. Então, vocês, se tivesse essa palavrinha no texto, vocês poderiam escrever essa palavra aqui no número 4. Tá? Eu quero que vocês retirem do texto 5 palavras com encontro vocálico. No número 5, para finalizar, eu quero que vocês separem as sílabas dessas palavrinhas aí, que estão relacionadas aqui abaixo, ó, na letra A, vacina, na letra B, cuidados, na letra C, coronavírus, na letra D, espirrar e na letra E, distanciamento. Então, eu tenho aí 5 palavras. Vocês, na primeira linha, essa linha menorzinha, estão vendo aí? Essa linha menor vocês vão usar para separar as sílabas da palavra. Na linha de baixo, essa linha maior, vocês vão escrever uma frase que tenha essa palavra. Lembrando, o início da frase é com o quê? Espero que vocês tenham falado daí, eu não vou repetir não, hein? Isso tem que estar, ó, aqui, não esqueçam. E no final das frases, o que tem que ter? Eu espero que vocês ainda se lembrem, hein? Vou ficar daqui aguardando a atividade de vocês, tá bom? Amanhã é o simulado de vocês. Então, vamos participar, tá, gente? Não deixem de fazer o simulado de vocês. Amanhã estaremos enviando o link do simulado para que vocês possam clicar e responder as perguntinhas. Mas não fiquem nervosos. É um simulado simples que vai testar os conhecimentos de vocês, vai ver o que vocês aprenderam. É uma sondagem da aprendizagem de vocês para que a gente possa identificar, como aquele que nós fizemos semana passada, tá? Só que a diferença é que esse simulado vai para a Secretaria de Educação. O outro da semana passada foi para mim, tá? Ficou comigo. Esse daí é a Secretaria de Educação que quer saber sobre o nível do aprendizado de vocês. Então, não se preocupem, não fiquem nervosos, façam com calma, com atenção, e eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem, tá? Um beijo, gente, e até a próxima. Estou aguardando a atividade de vocês. Tchau, meus amores!